baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Por isso que as pesquisas estão demonstrando cada dia mais esse overlap dos sintomas. Se é uma pessoa autista com nível 1, relativamente assim, não tem tantas dificuldades, tantos prejuízos, ela fala, ela se comunica muito bem, mas ela tem um TDAH. Então, poxa, é muito comum você receber na clínica uma família que falou assim, não, ele primeiro recebeu o diagnóstico de TDAH, mas a gente começou a ver alguns sintomas e aí depois recebeu o diagnóstico de autismo. Nossa, isso faz muito sentido. E ainda mais com essa questão genética, para que você também tenha uma outra noção. Existe uma pesquisadora genética no Brasil maravilhosa, que é a doutora Graciela Pinhatari. Ela é sócio-fundadora de uma empresa de exames genéticos chamada Tismo, e ela fala muito disso. É muito comum, por exemplo, um casal, eu e minha esposa, tivemos um filho, um menino autista, nasceu com autismo. Aí a gente tem um segundo filho, é uma menina. Ela puxou esses mecanismos genéticos de nós, né? O nosso filho já tem diagnóstico de autismo. A menina não apresentou nenhum sintoma relacionado ao autismo. Mas sabe que potencialmente essa menina tem? TDAH. E é muito comum você ver os casais, quem está ouvindo aí agora pode até se identificar com isso. Tem um primeiro filho autista, tem uma menina que não recebeu diagnóstico de autismo, mas recebeu ali, tem todas as características de ter uma dificuldade atencional, tem uma hiperatividade mental, que é um dos sintomas mais comuns nas meninas, né? Em vez de ter aquela agitação motora de se levantar da cadeira, de ficar inquieta, como um menino propriamente dito na fase da infância, ela tem uma hiperatividade mental muito grande, ou então ela está olhando para a professora e aí, quando a professora pergunta, o que foi que eu falei agora, meu amor? Às vezes é o TDAH que diga mais o tipo desatento, né? Predominantemente desatento. E eu acho que até ele é o mais perigoso, digamos assim, porque às vezes ele passa despercebido. Muitas vezes. Porque é aquela que assim, pô, mas a sua filha, ela é uma boa aluna, ela presta atenção, mas na verdade ela tá olhando através da professora. Ela tá em outro lugar outro do planeta, mundo. cara. Perfeito. E é difícil diagnosticar, porque ela com 7, 8 anos, ela não sabe dizer o que tem, o professor também não tá ali plenamente capacitado. Perfeito. E aí isso gera um peso muito maior, porque ela vai receber um diagnóstico tardio na vida dela, né? Então, a quantidade de coisas que aconteceram, quando a gente estava falando da mulher, a mulher com TDAH, ela tem diversas possibilidades maiores de acontecer. A gente tem pesquisas que fazem uma correlação positiva muito alta de a menina com TDAH na fase da vida da adolescência, que ela não recebeu o diagnóstico, ela tem uma propensão maior, quando comparada a pessoas sem TDAH, por exemplo, ter gravidez indesejada, a ter contato com algumas drogas ilícitas, por isso. A pessoa com TDAH, ela tá mais propensa a isso, bem como, para que você tenha uma noção, a pessoa com autismo, um adolescente com autismo, tem, se eu não estou enganado, 4 vezes mais chance de sofrer bullying. Então, quanto a pessoa com TDAH também. Então, você tem ali o peso somatório do desenvolvimento de diversas questões ambientais que podem influenciar diretamente no processamento cerebral. E aí ela vai virar adulta o quê? Com humor deprimido, com ansiedade, com dificuldade no sono, e tem um TDAH não tratado ali, né? Então, você tem um peso muito grande dessas questões. Aí, vai fazer mais investigação, vai entender sintomas, do nada. Eita, eu tinha um diagnóstico de TDAH, mas também recebi o diagnóstico de autista do nível 1, né? Porque são comportamentos relativamente muito próximos, aquele overlap que a gente comentou. Então, isso, cada dia mais, está se tornando muito presente nas redes sociais, de você ver divulgadores falando, não, é TDAH, autismo de nível 1 de suporte, por causa dessas questões relacionadas aos comportamentos muito semelhantes. Me diga uma coisa, com relação ao autismo, os níveis de suporte, no tratamento, existem diferenças específicas? Por exemplo, a gente sabe que a terapia ABA ela costuma ser empregada. Ela serve para qualquer nível de suporte de autismo? Como é que Perfeito. tá isso? A ciência ABA é incrível, né? A análise aplicada do comportamento ela é maravilhosa e ela é uma das práticas baseadas em evidências com maior evidências para o tratamento de pessoas com autismo, tá? O ponto principal está aqui. O tratamento baseado na intervenção ABA, o que ele tem que ser? Ele tem que ser um tratamento muito, muito, muito especializado para aquela pessoa. Individualizado. Perfeito. Tem que ser feita toda uma avaliação
da criança ou do adolescente para entender o programa que essa criança precisa fazer, precisa executar. Por exemplo, supondo que eu e você somos autistas, você tem uma dificuldade, por exemplo, na comunicação social, ou você tem uma dificuldade em entender alguns contextos de fala relacionada à ironia numa conversa. Já eu não posso ter. Então, o tratamento tem que ser diferente para nós dois, porque eu consigo entender essas questões, eu me comunico e tal, mas minhas dificuldades são outras. Minhas dificuldades são mais sensoriais, eu tenho uma fobia social. Então, isso está presente em você entender que precisa ser feito todo um tratamento individualizado para cada um, né?